Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo nesse nosso contato semanal e como alguns de vocês já sabem, eu escrevo sobre uma determinada temática no meu blog e logo em seguida trago para que vocês possam também ouvir aqui no meu canal do YouTube. Espero que vocês já tenham se inscrito no meu canal e que ajudem a compartilhar para que a gente possa levar a um público maior todas essas discussões que a gente está tratando aqui. Dessa vez vou falar sobre as manifestações que têm acontecido no mundo, mas principalmente o foco que essas manifestações encontraram em determinado momento, que foram determinados símbolos, que são estátuas, né, de personagens bastante complicados do ponto de vista do entendimento da história. E é por isso que também esse é um tema, né, de um assunto que diz respeito à história. Portanto, é sobre a história e as estátuas que são alvos da multidão. Nesses tempos complicados que nós estamos vivendo, nem tudo ficou limitado à resistência e o embate na luta contra o vírus gerador da doença Covid-19. Despertou nas ruas, a partir dos Estados Unidos, historicamente preso a um passado sombrio escravagista, os clamores centenários de quem vive em estado de opressão permanente. As pessoas de pele negra, os pretos, como orgulhosamente eles insistem em serem chamados, vítimas constantes de um racismo estrutural, tal como aqui no Brasil. E eles tomaram as ruas acompanhado por multidões de gente que se assume antirracista, a fim de quebrar um ciclo de repressão policial violenta e mortífera que se repete incessantemente, há décadas e séculos. Em meio a essa explosão de fúria justificada, como reação à violência absolutamente desnecessária e injustificada de uma estrutura policial racista e vinculada às ideias e comportamentos típicas dos supremacistas brancos, uma onda que se espalhou também por outras partes do mundo, tornaram-se alvos da multidão estátuas que glorificam colonizadores responsáveis por impor esse viés de uma permissividade que justifica, no imaginário da sociedade, a distinção entre heróis e bandidos pela cor de suas peles, pela condição social ou pelo local de moradia. Como se vê muito também aqui no Brasil, as periferias das cidades, as comunidades pobres, são alvos permanentemente de ações violentas das polícias, quase sempre terminando em assassinatos de jovens inocentes. E inverte-se as ações, com essas ações, a ordem no sentir medo de quem? De que a população sente mais medo? Dos bandidos ou da polícia? Em sequência a essa reação que levou à destruição ou à ameaça de retirada de estátuas, de praças e locais públicos, uma série de questionamentos e reportagens circularam pelos meios de comunicação, tentando compreender esses atos tidos como extremistas e de vandalismos, ou debatendo quais as importâncias desses símbolos que se espalham por praticamente todas as grandes cidades do mundo. Em muitos casos, essas estátuas são tornadas atrativas pelo turismo, em função da grandiosidade de algumas de suas artes que os levaram a essa condição, mas sem que a história possa expor a nu a plena realidade do que está por trás desses personagens.
Eles são muito vistos, mas pouco compreendidos. Quando muitos são apresentados relatos oficiais, que mais servem para criar falsos mitos em torno desses indivíduos, em sua imensa maioria homens e brancos, por meio de uma iconologia manipulada da valorização da imagem e do menosprezo pela história e por aqueles que eventualmente não possuíam vozes para se contrapor à força de seus colonizadores, dos mercenários que vagavam por esse país à caça de índios e ao saque de ouro, e dos coronéis cujas patentes foram adquiridas por atos políticos em função das forças regionais que possuíam. O que nos falta fazer é a iconologia para que possamos entender verdadeiramente a história e ou o tema que está por trás de cada um desses personagens, representados por estátuas, nomes de logradouros e construções públicas, e saber o verdadeiro significado de seus atos. Evidentemente, com todo o cuidado para que não se cometa o erro do anacronismo. Mas é essencial que a cada tempo possamos fazer uma revisão historiográfica ampla, de forma que a sociedade possa saber o que representa ou representou essas figuras. É claro que suas exposições dessa forma não é um mero sinal de agradecimento. Elas representam, por meio desse simbolismo, valores que estão ligados às classes sociais dominantes em cada época. E, por prosseguirem dominando enquanto classes pelos tempos que advieram, significam a manutenção desses valores. E, objetivamente, visam prosseguir no intento de persistir no controle do poder político. Portanto, são símbolos que têm suas valorizações artísticas, evidentemente, embora alguns de profundo mau gosto, mas carregam, na verdade, elementos de uma cultura política, marcados pela imposição da força da classe dominante e a subalternação do pobre, da população mais fragilizada econômica e culturalmente. Em quaisquer circunstâncias que analisarmos, em qualquer país, essas estátuas representam esses poderes e sua manutenção. Houve uma época, no final do século XIX e começo do século XX, que isso passou a se denominar estatomania, segundo o historiador britânico Eric Hobsbawm. Nós não devemos olhar para essas representações somente pelo aspecto artístico, que atrai a atenção, né? Algumas vezes pela plasticidade com que foi produzida. Porque ela carrega por trás, né, dessa expressão artística um forte simbolismo. Qualquer que seja a obra de arte, ela reflete uma concepção ideológica, muitas vezes marcada por um movimento que rompe com modelos anteriores e se impõe pelos novos traçados e se adequa ao tempo em que foi construída. Independentemente de analisarmos sobre o viés político, à esquerda ou à direita, ela é representativa de algum tipo de expressão que reflete aquele momento, ou para se contrapor ao poder estabelecido e confrontá-lo. Caso contrário, ela está ali para reproduzir a ideologia dominante, na maioria dos casos. Conta-se que Pablo Picasso foi interpelado por um oficial franquista sobre a obra que estava sendo exposta e que ele acabara de pintar. Foi você que fez isso? Teria perguntado o oficial. E Picasso teria respondido, não, foram vocês.
era a pintura denominada Guernica, uma das mais importantes obras artísticas representativa do estilo cubista, que teve neste artista espanhol uma de suas principais referências. E nela ele retratou o bombardeio alemão nazista em 1927 sobre a cidade de Guernica, durante a Guerra Civil Espanhola. Durante o ano de 1937, corrigindo, sobre a cidade de Guernica. Por isso que não somente a iconografia é importante quando se trata de analisar uma obra de arte, mas também é preciso fazer um estudo iconológico que possa interpretar de maneira mais aprofundada todo o contexto que levou à produção daquela peça e os condicionantes históricos. Ou seja, que vá além da estética e compreenda a contextualização do tempo em que ela se deu e as concepções ideológicas que ela carrega. Em sendo assim, podemos dizer, e devemos questionar, as razões de determinadas representações artísticas prevalecerem sobre um tempo que está além da sua existência enquanto objeto artístico a que ela se destinava. Sua permanência obedece a interesses que estão ligados aos poderes, às ideologias dominantes e à manutenção do status quo, com as consequentes determinações que estão por trás de todo o seu simbolismo. Controle ideológico, conformação social e aceitação de uma história oficial, né, para além da realidade imanente, né, como aquilo de fato aconteceu. Historicamente, existiram ou continuam existindo movimentos insurrecionais ou revoluções que se espalham por todos os tempos em diversos lugares do mundo. Para qualquer um deles que se imponha, haverá simbolismos que estarão representados em obras artísticas e que quase sempre e inevitavelmente elas substituirão outros que representavam os valores dominantes que existiam até então. Não é raro vermos essas representações artísticas, principalmente estátuas, serem derrubadas no bojo de algumas dessas revoltas populares, mesmo que elas não se sagrem vitoriosas. Mas caso o processo de transformação social se dê com a intensidade que compreende a alteração radical das classes no comando, do poder político, do poder econômico, certamente os símbolos que as representavam serão derrubados. Na melhor das hipóteses, eles farão parte de algum museu onde essas relíquias serão demonstradas para fins de compreensão da história de um povo, de um país, ou para análises estéticas enquanto obra de arte. Pois bem, estamos vivendo um momento de intensas, embora não bruscas, transformações sociais. É aquele período identificado quando analisamos os declínios de formações econômicas e sociais, né, em transições históricas. Momento em que um modo de produção gradativamente vai sendo substituído por outro. Um tempo lento, que pode durar mais de um século. Esse processo tende a ser de intensos embates, revoltas sociais, crises econômicas de caráter estrutural, crises políticas, que são acompanhadas de aumento da criminalidade e até mesmo da ocorrência de desobediência civil. Nesses momentos, costumam ascender ao poder personagens populistas, com discursos fáceis, mas de comportamentos autoritários e antidemocráticos. Quando não há no horizonte uma formação social que possa substituir a decadente, essa transição pode ser ainda mais demorada e angustiante. Nessas condições é que vemos
atualmente muitos questionamentos sobre personagens de caracteres duvidosos, ou de comportamentos fascistas e atos preconceituosos contra populações oprimidas, mas que são representados como heróis por meio de estátuas e denominações de pontes e logradores por diversas cidades do mundo. Foram governantes, militares, empresários, aventureiros ou mercenários, em épocas bem distintas da atual, embora alguns em passado bem recente. Como já dito, a maioria homens. Se destacaram quase sempre por adquirirem força e poder em ações de ocupação e colonização contra populações aborígenes em continentes como África, Ásia e América Latina. Mas são também personagens que enriqueceram inteiramente a cada um dessas regiões por meio de escravização de indígenas e dos povos africanos, com acumulação de bens a partir dessas ações e de saques de riquezas minerais e grilagens de terras. Naturalmente, a radicalização social e política, a ocupação das ruas por multidões que se levantam contra atos agressivos de corporações militares e grupos organizados de cunho racistas e preconceituosos, tem se voltado contra esses ícones, estátuas que representam indivíduos que atraem a fúria dos que se levantam contra a opressão, contra as condições de desigualdades e a violência que atinge populações pobres, populações negras e as mulheres. A temperatura tem subido aceleradamente em função de uma grave crise econômica, que já estava em curso e se acentuou com o advento de uma pandemia que praticamente deixou em marcha lenta o sistema capitalista. Como resultado dessa somatória de situações que se agravam, o brado das ruas tende a se acentuar. E essas representações estatuárias dos heróis das classes dominantes se tornarão cada vez mais alvos da fúria de uma multidão sequiosa de justiça. Como eu já me expressei, inclusive em outras publicações, e como historiador, abomino a presença de uma estátua em pleno centro de Goiânia, na confluência de duas de suas mais importantes avenidas. Não devemos negar a importância e necessidade de estudar os feitos e fatos que estão por trás desse personagem, denominado por um apelido cuja versão, provavelmente fantasiosa, teria sido originado do espanto dos indígenas, que ele tinha por prática aprisioná-los para escravizá-los e vendê-los em São Paulo, de onde era originário. Embora vivesse boa parte de sua vida pelos sertões e provavelmente morrido em Vila Boa de Goiás, atual cidade de Goiás. Estou me referindo a Bartolomeu Bueno da Silva, Anhanguera, ou Diabo Velho, como ficou chamado. E que, assim como os demais bandeirantes, e por meio das expedições denominadas entradas, além de delimitar territórios, se ocupavam em perseguir negros, escravizados, fugitivos e aprisionar índios. Naturalmente, são personagens que devem ser entendidos em suas épocas, estudados historicamente, dando-lhe a dimensão exata de suas ações. No entanto, a perpetuação de personagens que, com o tempo, suas atitudes começam a ser questionadas pelos avanços da sociedade na luta contra a opressão e por direitos humanos, representam afrontas a esses movimentos e às conquistas obtidas a muito custo e ainda de forma tênue, em alguns casos regressivas. Suas exposições configuram-se ofensivas àqueles segmentos que trazem suas histórias de descendências marcadas pela discriminação, pelo viés racista e pelo ódio que se alimenta dessas deformações históricas que terminam por justificar discursos preconceituosos de falsas meritocracias
e de menosprezo contra as populações mais fragilizadas. A Anhanguera não é herói, nem merece o pedestal em que se encontra, representado por sua estátua com um bacamarte na mão, símbolo da conquista e opressão. Os que reforçam esse falso mito perpetuam a lógica de dominação colonial, de submissão e de um provincianismo que termina por reduzir o tamanho da importância e da valoração daqueles que construíram por seus esforços, trabalho e dedicação uma outra história que representa muito mais os valores e cultura do povo goiano. Quem sabe outro símbolo representasse melhor a ocupação dessa região, de fixação num lugar diferente dos preadores de índios e saqueadores de ouro, cujos resultados iam enriquecer outros lugares. Assim, no questionamento e na revisão historiográfica, torna-se necessário rever muitos mitos criados ao sabor dos interesses políticos das classes dominantes, no objetivo de manter submisso o povo, a idolatrar personagens que outrora oprimiam seus antepassados. Na radicalidade da luta e nas transformações sociais, no advento de multidões que questionam tudo isso, essas revisões se dão na prática, no enfrentamento e na derrubada daqueles simbolismos que afrontam as lutas contra as desigualdades sociais, contra o racismo, a misoginia e todos os tipos de preconceitos. Mais uma vez, eu repito, vamos estudar e conhecer sempre a nossa história. É essencial para que a gente possa ter a compreensão, inclusive, do presente em que nós vivemos e, dessa forma, poder construir um futuro com menos desigualdades sociais, com mais tolerância e respeito às diversidades. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Agradeço mais uma vez por terem me ouvido. Um grande abraço a todos e a todas. Se cuidem. Se puderem, fiquem em casa. Namastê. Tudo isso vai passar. Tudo passa no mundo. Um abraço a todos vocês.